programa Ideias em Debate, Gestão, Negócios, Sociedade está começando. Estamos em ano eleitoral e cerca de 152 milhões de eleitoras e eleitoras devem comparecer às urnas neste ano para eleger candidatas e candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito, bem como vereadoras e vereadores, que atuarão nas casas legislativas dos municípios do país. Neste ano, o período ganha ainda mais relevância, especialmente diante de um contexto marcado por mudanças sociais, políticas, econômicas e pautas ambientais. Além disso, tem um avanço das tecnologias, como o ChatGPT e inteligência artificial. Também não podemos esquecer uma intensa polarização que se reflete nos debates locais, moldando as preferências dos eleitores e influenciando as estratégias dos candidatos. Diante deste cenário, o eleitor e seu poder de escolha e de decisão sobre os rumos de seu município e da própria vida nos próximos 4 anos. Para discutir essas e outras questões e compartilhar análises sobre o cenário eleitoral no Brasil e no Piauí, os desafios e oportunidades que este momento representa, entrevistaremos o doutor em Ciência Política, professor da Universidade Federal do Piauí, Dr. Elton Gomes. O programa Ideias em Debate está no ar. No programa Ideias em Debate de hoje, vamos receber o professor Dr. Elton Gomes, que é doutor em Ciência Política, professor da Universidade Federal do Piauí. Professor Dr. Elton Gomes, seja bem-vindo ao nosso programa Ideias em Debate. E eu queria iniciar por uma pergunta bem direta. Como é que o senhor acompanha esse período pré-eleitoral? E na sua avaliação, o que ele já diz sobre o que teremos no período oficial da campanha eleitoral? Esse, meu caro Campelo, é um momento muito importante que diz respeito ao processo de formação das principais alianças políticas. Alguns indicativos já podem ser percebidos do ponto de vista mais fundamental, como, por exemplo, perceber que partidos e que alianças políticas vão ser mais performáticos e aqueles que vão ter um cenário no qual a nacionalização do debate, com a federalização da disputa é importante, e outros, como soe de ser na maior parte das situações, em que questões mais propriamente locais, associadas à dinâmica da administração pública no nível mais propriamente municipal e com questões muito pragmáticas, iluminação pública, acesso, vias, são determinantes. De toda sorte, é interessante perceber que já nesse período, essas principais forças políticas brasileiras estão se organizando para controlar a maior quantidade de prefeituras, porque isso é um grande multiplicador de capacidade, tanto do ponto de vista da execução do orçamento, como do ponto de vista da concentração de recursos que depois vão ser utilizados nas eleições nacionais. Professor, a gente fala em período pré-eleitoral, mas uma coisa que é muito comum, principalmente aqui no Nordeste, eu não sei como é no restante do país, talvez seja da mesma forma, em que as eleições, quer dizer, o período pré-eleitoral, ele já se inicia logo após as eleições. Então, se isso é algo que prejudica a política pública daquele governo que vai assumir ou que recém assumiu a governança daquele município, daquele estado, como é que o senhor vê isso? O ciclo político no Brasil é bastante curto. Nós temos eleições a cada 2 anos, sejam eleições locais, municipais, como nós teremos agora para prefeito e vereador, ou eleições nacionais, em que os principais cargos são colocados em disputa: presidente da República, governador do estado, deputado, senador, congressistas federais. Mas isso significa dizer que, de alguma forma, todos os atores políticos brasileiros que operam no nível local e no nível nacional estão preocupados com o próximo pleito. A cada 2 anos, ou eles mesmos estarão em campanha ou estarão apoiando os seus lugares tenentes, os seus apadrinhados políticos. É muito comum no Brasil que congressistas, deputados, senadores apoiem prefeitos da disputa municipal e que depois os próprios governantes locais, prefeitos e governadores deem
palanque para o candidato a presidente da República. Então, de certa forma, isso representa um desafio do ponto de vista das políticas públicas no Brasil, porque parte do debate sobre gestão se esvazia em função de um debate muito acalorado, apaixonado a respeito de questões relativas à disputa político-eleitoral. Por outro lado, é uma chance que os eleitores brasileiros têm de poderem participar ativamente do processo democrático, se envolvendo no processo de escolha das alternativas políticas em disputa e acompanhando, espera-se, né, essa que é a grande dificuldade de democracias ainda em processo de consolidação como a brasileira, das pessoas se envolverem com o T2, tem o T1 da política, que é o tempo mais curto, dura alguns meses, é o tempo da campanha, e esse o cidadão brasileiro costuma viver muito acaloradamente. As pessoas se envolvem, militam, vão às ruas ou cada vez mais fazem cyberativismo, né, nos dias de hoje. E o tempo 2, que é o tempo mais longo, o tempo do governo, que dura pelo menos 4 anos, é um tempo no qual as pessoas se interessam muito pouco pela vida pública. Então, o grande desafio de um país que tem ciclos políticos curtos, como o Brasil, é ir para além dessa passionalidade, para além dessa questão que mexe com as emoções mais profundas e começar a discutir temas relativos a orçamento, gestão, qualidade das políticas públicas. Isso é particularmente importante no nível local de governo. Isso é onde deveria efetivamente ficar o debate, né? E aí o senhor falou dessa paixão dos eleitores, eu não posso deixar de lembrar logo imediatamente da questão da polarização política no Brasil. Então, como é que essa polarização ela influencia o cenário das eleições municipais? Fala-se muito em nacionalização das eleições municipais. O senhor acha que isso ocorre, de fato, e influencia no voto do eleitor? Polarização é inerente ao processo político democrático. Desde a Grécia Antiga existe polarização. O que se vê, e eu comentava sobre isso ontem com meus alunos de sala de aula, é que a hiperpolarização pela qual o Brasil e outras democracias contemporâneas vêm passando, ela vem acompanhada de um empobrecimento do debate público causado por essa revolução também na própria estrutura comunicacional da sociedade. Ou seja, as pessoas são instadas a ter opinião sobre tudo, a se envolver em debates de grande porte, muito rápido, sem aprofundamento e muitas vezes, no caso de democracias como a brasileira, onde prevalece o personalismo da vida pública, o messianismo político, a busca por salvadores da pátria, messias políticos, o debate público, ele além de ser hiperpolarizado, ultra-ideologizado, ele também é muito marcado por uma discussão que esquece aspectos mais propriamente efetivos da administração pública. Como será executado o orçamento? Quais serão as prioridades dos gastos públicos, que políticas serão levadas a termo e de que maneira, mas muitas vezes o debate acaba ficando preso, meu caro Campelo, na discussão sobre as qualidades do líder, se esse líder tem tais qualidades ou se tem tais deméritos e se ele é corrupto, se ele não é, não que isso não seja importante, mas se ele não tem... Não há um debate mais substantivo e isso sim é um grande desafio para o aperfeiçoamento democrático. Essas questões ficam à parte, né? Ficam à margem, ao invés de se focar efetivamente naquilo que se interessa, né? Nessas políticas públicas que poderiam ser discutidas, se está tentando, se está atacando o político em si, até que nessa polarização, nessa hiperpolarização, como o senhor colocou, os eleitores eles não veem o que é feito, mas quem faz, e a partir daí já aprova ou não aprova, não pelo que foi feito, mas sim por quem está realizando. No Brasil existe um grande elemento caracterizador da nossa vida pública, que é o fato de muitas vezes o eleitor
não avaliar um candidato ou grupo político retrospectivamente pelo que ele fez e nem prospectivamente pelo que ele pode fazer. Não raro no Brasil, as pessoas torcem por um candidato ou por um grupo político apaixonadamente como quem torce para um time de futebol. Não que a vida pública não envolva paixões, há preferências ideológicas, mas muitas vezes essa ênfase nesses elementos, sem conhecer o funcionamento das instituições, sem dispor de uma participação mais qualificada, de informação política mais robusta, leva a considerações muito pessoais a respeito de que vai ser feito por um governante a partir do seu credo religioso, a partir da sua trajetória de vida, a partir do seu modo de ser e agir, e pouco se diz a respeito do perfil de suas alianças, das suas capacidades como administrador público, e é muito importante para o exercício da cidadania que as pessoas se ocupem também em compreender essas questões para poder ter uma opinião mais abalizada. Qual o nível de consciência política do eleitor brasileiro em relação aos candidatos e às propostas apresentadas nas eleições municipais? No geral, o eleitor brasileiro médio, ele não é muito afeito a questões de política ou de administração pública. Ele se interessa por coisas muito práticas, transporte, acesso, segurança pública, infraestrutura, coisas dessa natureza, mas a própria falta de associativismo, nossa democracia muito recente, né, com 30 e poucos anos de redemocratização, ainda representa um desafio e muitos obstáculos para que as pessoas possam compreender o que é o processo de formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas, ainda que no nível macro, sem o necessário aprofundamento do especialista. Não se espera que todos os cidadãos sejam especialistas em questões de administração pública, mas no Brasil assusta muito o nível de desconexão entre eleitos e eleitores depois de passada a eleição, e também o fato da gente ter muitas legendas, mas são legendas com pouco conteúdo programático e pouco consistentes em termos ideológicos. Acaba prevalecendo o voto no sujeito e menos o voto na ideia ou no programa político, que muitas vezes é muito difícil de perceber. Nas eleições municipais de 2020, elas foram marcadas pela pandemia da Covid-19, que um cenário como nunca se viu e que, em alguns casos, serviu como discurso eleitoral contra ou a favor de alguns candidatos. Neste ano, quais são os principais temas, na opinião do senhor, que serão debatidos nas eleições municipais? Realmente, 2020 foi uma situação anômala, né, de elevado nível de especificidade, né? O último evento desse tipo pelo qual o mundo tinha passado era a pandemia de gripe espanhola, logo depois da Primeira Guerra Mundial, e realmente, como eu gosto de dizer, não há especialistas em coisas que não acontecem sempre ou que nunca aconteceram. Então, tudo mudou, mas agora tende a prevalecer aquilo que historicamente se verifica. Questões associadas à geração de emprego, questões associadas àquilo que o município pode fazer em termos de contribuição para a política de segurança pública. É uma atribuição do Estado, mas o município também tem um papel importante a desempenhar. Questões relativas a transporte público, que afeta diretamente a qualidade de vida e o trabalho dos cidadãos. Situações associadas aos serviços públicos essenciais, como saúde e educação, que são verdadeiros nós górdios da administração pública brasileira, tendem a prevalecer nesse processo político eleitoral para a escolha de prefeitos e vereadores agora, no ano 2024. Bom, antes de continuar a nossa entrevista, quero convidar aqui o nosso entrevistado e você também para assistirmos ao quadro Espaço Inovação, em que apresentamos histórias e ideias inovadoras no campo da tecnologia e desenvolvimento piauiense. Um hospital é uma estrutura que não produz manufaturados, mas tem algumas semelhanças de equipamentos com a estrutura de funcionamento de uma fábrica. Em grandes hospitais são encontrados motores de alta tensão, caldeiras, tubos de gás e uma série de equipamentos que requerem o trabalho de um profissional especializado, porque representam o risco de acidentes.
Foi a partir desta observação que o engenheiro em segurança do trabalho do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí, Márcio Davi, decidiu iniciar uma pesquisa sobre o funcionamento da segurança de trabalho nos hospitais universitários do Brasil. O que me despertou foi um dos pontos, foi ter sido um dos profissionais que abriu o hospital universitário, o HU do Piauí, foi o primeiro da rede EBSER, e também o impacto que é observar que os acidentes de trabalho na rede hospitalar estão em torno de 10%, superando construção civil e transporte, por exemplo. A pesquisa se deu através do monitoramento, primeiro, dos acidentes e da literatura sobre o assunto, sobre a questão de segurança nesse ambiente hospitalar, o que um acidente de trabalho poderia impactar, por exemplo, num profissional de saúde. O que vimos na pandemia, tínhamos leitos, mas não tínhamos profissional suficiente, porque estavam afastados, por exemplo, por acidentes. O impacto que tem desse profissional afastado, acidentado, à população era muito grande. Isso foi o que nos motivou a focar nessa área aí. Segundo o engenheiro, a pesquisa foi realizada com os engenheiros de segurança do trabalho dos 42 hospitais universitários do país. Os entrevistados responderam a um questionário com 81 perguntas sobre os sistemas de segurança do trabalho nesses centros de saúde e ensino. Foram 2 questionários. Um com relação ao perfil dos próprios engenheiros de segurança do trabalho que estavam laborando nesse hospital e um relacionado ao processo que foi desenvolvido. O que se observa é que os pontos de melhorias encontrados é que é possível utilizar esses profissionais como multiplicadores. Temos profissionais, engenheiros mecânicos, engenheiro civil, eletricista, todos como engenheiros de segurança do trabalho. Então, podemos utilizar esta mão de obra dos próprios profissionais capacitados como multiplicadores para unificar o conhecimento entre todos os profissionais da rede. A pesquisa resultou em um projeto de doutorado concluído na Universidade de Campinas, em São Paulo. A partir desse trabalho, foi possível criar um processo de avaliação de desempenho da gestão nas unidades hospitalares e, assim, detectar onde estão as vulnerabilidades. Eles têm um preparo acadêmico de ter a formação de engenheiro de segurança do trabalho, mas a ambientação na área hospitalar, a experiência anterior na área hospitalar, cerca de 32 desses profissionais não tinham. Então observa-se que tem a necessidade de unificar esse conhecimento e priorizar recursos, treinamento, capacitação. Isso, a nossa pesquisa nos dá essas ferramentas, o processo em si nos dá a ferramenta onde priorizar recursos. Um dos resultados da pesquisa foi a observação, por exemplo, de que dos 42 engenheiros submetidos ao questionário, 32 não tinham experiência com segurança do trabalho. E a partir desta observação, já se pode criar a implementação de mudanças. O processo está em fase de aprovação de patente. Em seguida, vai poder ser aplicado em qualquer unidade hospitalar. Pode ser aplicado toda a rede e o processo, ele pode ser, que vai estar num processo de busca de patente, ele pode ser aplicado em toda a rede hospitalar, em qualquer rede, seja privada ou pública. Não existe esse processo ainda, não só no Brasil, como internacionalmente, não existe um processo da forma como foi feito, da pesquisa como foi feita e abrangendo o lado hospitalar, mas a parte de infraestrutura. Se tem alguma coisa relacionada a isso, é com relação à segurança do paciente. O que se foi observado na própria pesquisa? Que a segurança ocupacional dos trabalhadores, na verdade, ela vai influenciar muito mais do que só a própria segurança do paciente. São integrados, mas esse lado da segurança ocupacional e de infraestrutura afeta e protege muito mais o próprio paciente. Estamos de volta aqui com o doutor em Ciência Política, doutor professor Elton Gomes, professor da Universidade Federal do Piauí,
Professor, eu queria retornar aqui a nossa conversa, até nós conversamos um pouco isso nos bastidores. É possível equilibrar razão e emoção na hora de escolher em quem votar? Os valores são o sal da nossa vida. Nós todos temos paixões. Nós temos valores éticos, morais, profissionais, religiosos, mas há uma diferença entre juízo de valor e relação com os valores. Relação com os valores são normais, todos nós temos preferências, mas quando lidamos com questões muito sensíveis, como o dinheiro público, questões muito sensíveis como a decisão que afeta potencialmente a vida de milhares de pessoas, é preciso ter um pouco mais de frieza, de racionalidade, e é um processo de educação política que pode nos levar a isso, porque, dentre outras coisas, os grupos políticos que se alternam no poder, no Brasil e no mundo, são exímios em explorar justamente essa emoção para que você seja levado a tomar uma decisão que os beneficie. É bom parar, pensar, averiguar quais são os limites e possibilidades de cada uma dessas alternativas e, se não encontrar aquela que seja perfeita, pelo menos aquela que você considera que causa menos mal, que seja menos nociva. É assim que você pode promover o desenvolvimento do tecido democrático. Mas para isso é necessário ainda que o eleitor ele avalie as propostas dos candidatos, ele veja efetivamente. O que é que o senhor acha dessas propostas que são, eu chamo muito de propostas generalistas, que a saída é construir mais escolas, não é isso? A saída é colocar mais policiamento nas ruas, mas não se estabelece uma efetiva política pública de como empreender isso. O que o senhor acha dessas propostas que são muito comuns e como o eleitor pode se esclarecer em relação a isso? Falar é barato e o papel aceita tudo. Então, se um candidato ou grupo político diz que pode resolver um problema complexo com ações simples ou genericamente colocadas, cabe ao eleitor ter uma salutar desconfiança de soluções que parecem que vão ser feitas como que num passe de mágica. De onde virá o dinheiro para poder adquirir as viaturas? Como serão construídos os hospitais, em quanto tempo? Uma vez que eles sejam construídos, como é que eles vão ser equipados com equipamentos médicos adequados e com equipes, né, profissionais da área de saúde que podem assistir o cidadão contribuinte que pagou para que isso possa ser levado a termo. Então, esse tipo de proposta precisa ser visto com muita cautela, ou seja, é claro que as pessoas querem ver contemplados os seus interesses, mas é preciso muito pragmaticamente perguntar como isso vai ser feito, com que recursos, em quanto tempo, e se nós escolhermos investir nisso, nós vamos tirar dinheiro de quê? Porque quem escolhe faz renúncias. Se você prioriza uma área, você vai ter naturalmente que desprestigiar a outra. E essa é a grande dificuldade da escolha pública feita com recursos que são relativamente escassos. Professor, outra coisa que a gente tem visto bastante é a utilização das redes sociais por parte dos políticos. Isso, e já na pré-campanha, as tecnologias são as maiores aliadas nesse contexto. Como é que as novas tecnologias, como é que o senhor vê isso, especialmente a inteligência artificial, ela vai impactar nas eleições municipais de 2024? E qual o papel da regulamentação nesse contexto? Como é que o senhor vê isso de um modo geral nesse âmbito das eleições? Essa é uma questão importante e substantiva, Campelo, que diz respeito à redefinição de tempo e espaço propiciada pela tecnologia de informação. Nos últimos 15 anos, nós tivemos mais desenvolvimentos tecnológicos na área de comunicação do que em qualquer outro período da história humana. Isso impacta os negócios, isso impacta a ciência, isso impacta fundamentalmente a atividade política. Então, é impossível fugir da incorporação dessas tecnologias de comunicação para o exercício político. Tem sido assim ao longo de toda a sucessão histórica. Sempre que surge uma nova tecnologia, os grupos políticos em disputa o incorporam para poder aumentar as suas capacidades. Essa discussão a respeito da regulamentação precisa ser feita através de um debate amplo com a sociedade. Não se pode esperar que decisões tecnocráticas sejam responsáveis por estabelecer os parâmetros do uso das novas tecnologias. O ideal é que toda a sociedade civil organizada se envolva, que através dos seus representantes no parlamento produzam
necessários elementos de atualização da legislação já existente ou, quando necessário, que crie nova legislação para evitar que se fique num vácuo jurídico que leva aí a situações de muita ambiguidade e que trazem prejuízo do ponto de vista de excessos que podem ser cometidos pelos atores que disputam poder ao empregar as novas tecnologias informacionais. E, na sua opinião, existe uma preocupação ética e legal em relação ao uso de algoritmos e ferramentas digitais na segmentação do eleitorado e na influência do voto? Existe hoje, pelo mundo afora, diferentes alternativas que têm sido levadas a termo pelas sociedades nacionais. Em alguns países, se adequou a legislação nacional ao novo momento tecnológico e informacional. Em outras sociedades, há uma disputa pelo controle, aquilo que a gente chama de poder sobre as normas. Ou seja, quem tem poder sobre o outro, muitas vezes faz isso tendo poder sobre as normas que regem a vida de todos. Então, a grande questão que se coloca para você lidar com a questão dos algoritmos, não é tanto a difusão de notícias inverídicas. Os estudos mostram que, na maior parte dos casos, as notícias inverídicas não conseguem mudar a opinião das pessoas. O grande problema é o fenômeno que a gente chama de filtro bolha, o viés de confirmação. Você recebe informações de pessoas que pensam mais ou menos parecido com você, de influencers que seguem a sua mesma linha ideológica ou preferência política, e você acaba reforçando o seu posicionamento de maneira tal que isso torna o discurso potencialmente mais radicalizado e mais cheio de clivagens, mais polarizado, como se costuma dizer, ou hiperpolarizado, como eu prefiro que se diga. Então, é preciso atentar para isso com muito cuidado para que se possa ver quais são os limites e possibilidades disso, encontrar um ponto de equilíbrio, onde você nem deixa de usar as novas tecnologias e também não se permite que tenha um ambiente no qual não existe absolutamente nenhum regramento. O segredo da harmonia, para essa e para outras questões políticas, é não se deixar seduzir pelos extremos. Vocês sabiam que Teresina está se preparando para um evento mundial importantíssimo? É a reunião do G20, um grupo formado pelas 20 maiores economias globais que discutirá ações para combater a fome e a pobreza no mundo. É a primeira vez que o Brasil comanda a reunião e nossa cidade foi uma das escolhidas para debater sobre o assunto entre os dias 22 e 24 de maio. Vamos acompanhar as notícias sobre o G20 nas redes sociais e divulgar para todo mundo. O Brasil está pronto para receber o G20 e vai mostrar em Teresina como construir um mundo justo e um planeta sustentável. G20, Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome e Governo Federal. Estamos de volta e no programa de hoje estamos recebendo o professor Dr. Elton Gomes, doutor em Ciência Política e professor da Universidade Federal do Piauí. Professor, a gente começou a falar no bloco anterior sobre a questão das tecnologias e as fake news, o discurso de ódio, a desinformação, são temas recorrentes no período eleitoral. Qual é o papel das redes sociais na formação da opinião pública e na disseminação de informações durante as eleições municipais? A exemplo do que já acontece em vários outros processos políticos pelo mundo afora, nas eleições locais brasileiras é cada vez maior o peso das novas tecnologias informacionais, porque elas multiplicam as capacidades dos partidos, das coalizões, de candidatos que muitas vezes não dispõem de tantos recursos e usam a tecnologia para poder se projetar, mas também aumenta muito a possibilidade de você incorrer no problema do filtro bolha, já mencionado, o problema do viés de confirmação, a disseminação em massa de notícias inverídicas e é um processo de aprendizado pelo qual o Brasil e o mundo está passando. Da mesma maneira que quando a imprensa foi inventada e o mercado editorial se formou, as pessoas tiveram que aprender a filtrar as informações diante de uma maior quantidade de livros, também agora as pessoas precisam aprender a filtrar as informações diante de uma enorme quantidade de produtores de conteúdo, podcasters, streamers, influencers digitais, blogueiros de política, repórteres informais e a mídia tradicional. Então, é interessante que os cidadãos
procurem se informar a partir de diferentes perspectivas, para que eles possam colher informação, analisá-la e tirar suas próprias conclusões. E não apenas receber uma notícia que mais ou menos já diz o que ele já pensa e que acaba servindo para confirmar aquilo que ele gostaria que acontecesse. Ou seja, uma certa desconfiança é salutar para que você possa levar a termo um processo de informação política bem-sucedido. Como é que o senhor vê essas candidaturas independentes que a gente tem visto bastante e as novas formas de organização política, como é que eles têm impactado o cenário eleitoral? No Brasil e no mundo tem crescido o número de candidatos que se colocam como independentes ou antissistema ou outsiders e coisas dessa ordem. Mas no Brasil, particularmente... Então candidatos que dizem assim, olha, eu não sou político. Sim. Eu não sou político. As pessoas já desacreditam muitas vezes nos políticos e aí ele já inicia dizendo, olha, eu não sou político. Isso mostra muitas vezes a crise de representatividade das democracias contemporâneas. Né? Ou seja, como muitas vezes o processo decisório tradicional dos parlamentos e dos executivos nacionais caiu em descrédito e numa sociedade de rápida informação em que as pessoas querem decisões céleres, ligeiras, acaba gerando um tipo de discurso que diz, olha, eu não sou um político tradicional, vote em mim porque eu não represento esse establishment, essa velha ordem. Porém, nós temos normas que regulamentam a competição política. No Brasil, por exemplo, vige uma condição que nós, cientistas políticos, chamamos de monopólio partidário da representação. Ou seja, ninguém pode ser candidato de si mesmo. É obrigatório, pela lei brasileira, a lei eleitoral brasileira, que você esteja afiliado pelo menos 6 meses a um partido político. E o partido político é um instrumento muito importante da democracia. Agora, o que se discute é como é que você vive a vida partidária diante de tantas transformações políticas, econômicas, tecnológicas e sociais como a gente está vivendo. Né? Os partidos antes tinham vinculações com sindicatos, movimentos sociais, com interesses econômicos e cada vez mais eles vão tendo vinculações com bolhas na internet, com bolhas de opinião e isso tem sido um fenômeno cada vez mais estudado na ciência política. E a questão das candidaturas independentes que o senhor estava colocando, isso, elas terminam impactando o cenário eleitoral. Como tem funcionado a questão dessas candidaturas independentes? As candidaturas independentes, elas podem ser um elemento de grande capacidade nos sistemas políticos em que elas têm mais possibilidade de se desenvolver. Naqueles sistemas políticos em que, por força das próprias normas institucionais, é pequeno o espaço para que isso aconteça, elas também impactam, mas não de maneira substancial. Aqui no Brasil, a gente está numa situação intermediária, em que a gente nem tem um sistema que restringe completamente o candidato que vem de fora do sistema e que também não abre espaço total para que ele possa se desenvolver. Não se pode ter um candidato que não seja afiliado a partido político, mas alguém que vem, por exemplo, da iniciativa privada, alguém que venha da mídia, com alguma frequência nós encontramos pessoas que são ligadas aos esportes ou entretenimento, que se abraçam à vida pública e que trazem sua experiência, seu carisma e dão um certo avivamento na política partidária. Mas isso tudo tem que ser visto muito caso a caso, Campelo, porque se são eleições proporcionais para o parlamento, ou se são eleições majoritárias para o executivo, tudo isso tem que ser visto dentro de uma construção contextual e factual muito específica. Outra questão que eu acho importante é a questão da representatividade feminina, né? E a Folha de São Paulo ela trouxe uma matéria destacando que apenas 20% das pré-candidaturas nas capitais são de mulheres. E outra matéria também é de que, mostrando na Folha, que não há em nenhuma das capitais brasileiras mulheres presidindo câmaras municipais. O que temos aqui é apenas um pequeno recorte de um cenário que é muito maior e desigual, não é isso? A gente sabe, se considerarmos em todos os municípios brasileiros. Por que, eu pergunto, é tão ainda pequena a participação das mulheres na política? Há várias questões associadas à desigualdade de gênero pensada em sentido macro e à desigualdade de representação das mulheres dentro do sistema político. Então, historicamente, há o preconceito de gênero, há a restrição ao acesso aos recursos socialmente valorizados, status, poder, prestígio, notoriedade, representação política. Em período mais recente, depois da redemocratização, começou a crescer a procura de pessoas do gênero feminino
por participação política, e não só a política partidária, né? A política pensada no sentido muito amplo, dos movimentos sociais, das representações de classe também. Porém, essa situação representa ainda um grande obstáculo, um grande desafio para a democracia brasileira. Em considerável parte do território nacional, as eleitoras são maioria, né? E elas estão subrepresentadas tanto no Parlamento, no Congresso Nacional, como nas assembleias estaduais, nas câmaras de vereadores, e também a pequeno número de prefeitas, governadoras, e até hoje o Brasil só teve uma presidente da República. Essa questão é um desafio transgeracional que não será resolvido no intervalo de 1 ou 2 eleições. Existe hoje legislação nacional que estabelece cotas para que os partidos possam efetivamente concorrer às eleições, tem que destinar parte das suas vagas para mulheres. Entretanto, o que se discute é se essa participação é efetiva, ou seja, pode acontecer, e acontece com alguma frequência, do partido destinar uma certa quantidade de vagas para candidatas femininas, mas não dá os necessários recursos para que elas possam ser competitivas, os repasses em dinheiro do Fundo de Participação Eleitoral e Fundo de Participação Partidária, equipe, recursos humanos para poder tornar aquela campanha competitiva. Então, não pode ser apenas alguma coisa proforme, tem que ser substancial para que você possa, paulatina e gradualmente, ir reduzindo esse gap, essa desigualdade. Talvez fosse necessário uma maior fiscalização desses partidos para ver se, de fato, aquela candidatura feminina está sendo só proforme, só para inglês ver, ou se ela efetivamente está sendo abraçada pelo partido. Existem os instrumentos institucionais legais para isso, mas o que eu sempre digo é o seguinte: esse talvez seja um dos maiores paradoxos da democracia. Partidos políticos são organizações privadas que concorrem pelo poder público. Então, significa dizer que cada partido, dentro daquilo que a lei estabelece como limite para todos, é livre para organizar suas próprias normas internas. Então, a fiscalização ela pode ser feita naquilo que a legislação diz para todos, erga omnes, é aquilo que se aplica a todos os indivíduos na isonomia jurídica, mas as normas de funcionamento interno do partido costumam ser muito hierarquizadas, costumam ser muito oligárquicas, e isso também faz com que desigualdades que já existem num nível muito grande se exacerbem quando você encontra, por exemplo, a questão de gênero. Professor, para a gente concluir, quais são os desafios enfrentados por candidatos e candidatas na busca por uma campanha eleitoral mais transparente e ética? Aqui eu quero pontuar algo que pouco se fala: a utilização da máquina pública e toda a sua aparelhagem em torno de projetos eleitorais ainda na pré-campanha. Como é que o senhor vê essa questão e qual o papel da Justiça Eleitoral e dos próprios eleitores nessa fiscalização? É fundamental que tenhamos instituições fortes, capazes de fazer com que todos os candidatos, partidos, coalizões, grupos políticos em disputa respeitem a lisura do processo de escolha dos representantes. Nós temos o Ministério Público Eleitoral, nós temos a Justiça Eleitoral especializada, mas tão importante quanto isso é que o cidadão faça a sua parte, que ele não aceite como normal e não aceite como razoável transgressões que muitas vezes passam como alguma coisa amplamente generalizada, do tipo, olha, todos fazem isso, pelo menos esse é o que eu prefiro. Não, é necessário que as pessoas tenham um nível de consciência cidadã maior para que o nível de tolerância ao desvio seja mais baixo e nós possamos promover o aperfeiçoamento democrático tão necessário no Brasil. Bom, professor, nós temos muitos outros assuntos que a gente poderia estar tratando aqui, mas infelizmente o programa Ideias em Debate de hoje está chegando ao seu fim. E antes de pedir aqui ao nosso entrevistado que faça suas considerações finais, você confere uma agenda com os principais eventos do segmento empresarial no Piauí. Nos dias 8 e 9 de maio, os empreendedores, profissionais de marketing e gestores poderão participar do curso Novo Mercado e Marketing do Futuro. Durante o evento, os participantes vão ter a oportunidade de aprender a utilizar estratégias de marketing e branding para criar conexões genuínas com seu público-alvo. Você sabe o que é método CCPG? É uma abordagem estratégica para impulsionar a performance comercial das empresas. É composto por 4 pilares fundamentais: captação, conversação, positivação e gestão.
Desse modo, é possível potencializar as vendas, reativar clientes e otimizar a gestão de equipe. Para ampliar o entendimento desse assunto, no dia 25 de maio, vai acontecer em Teresina a imersão Máquina de Vendas. Nos dias 29, 30 e 31 de maio, o Piauí vai receber a primeira edição do Campus Peri Weekend, um festival de tecnologia, empreendedorismo e ciências. Durante o evento, de 3 dias, no Centro de Convenções em Teresina, os piauienses vão ter acesso a diversas palestras, arena de drones, exposição de startups, exposição de projetos estudantis e atividades de empreendedorismo. Agora que você já conferiu a nossa agenda, eu passo aqui a palavra para o nosso entrevistado, professor Dr. Elton Gomes, que eu já agradeço pela presença e pelo debate aqui, que foi extremamente importante, eu penso, para a sociedade, para os eleitores, para todo mundo, de um modo geral, e para o senhor fazer as suas considerações finais. Pois não. Estamos diante de mais um pleito político-eleitoral para a escolha de nossos representantes. Esse é um momento importantíssimo da vida pública e eu chamo a atenção para a necessidade de as pessoas se envolverem ativamente com o processo de escolha dos candidatos e propostas políticas, sobretudo nessas eleições municipais, porque ninguém vive na União, ninguém vive no Estado, todos nós vivemos no município e as decisões que são tomadas pelo prefeito, as normas que são aprovadas pela Câmara de Vereadores afetam a nossa vida num nível muito básico e cotidiano. Então é importante que, para além de toda a paixão, que é uma coisa que é bem característica da vida política, partidária e eleitoral brasileira, é uma característica nossa enquanto sociedade, que as pessoas, para além dessa festa, para além dessa empolgação, se ocupem, uma vez que sejam escolhidos os representantes para os cargos, que fiscalizem a sua atuação, que cobrem deles e que promovam esse ajuste, renovando a sua confiança naqueles que entregaram aquilo que efetivamente prometeram e dando a oportunidade de outros candidatos e grupos políticos ascenderem ao poder caso essas promessas não sejam efetivamente levadas a termo ou se tenha uma dificuldade de performance, principalmente o ilícito. Então, isso é necessário para que nós possamos ter uma democracia mais vital. É claro, esse é um processo em curso, os resultados ainda dependem de muitas outras atividades da sociedade e é importante que cada um de nós conheça e aceite a sua parte na promoção de uma democracia vital. Bom, obrigado aqui ao professor e agradecemos também a sua audiência em casa e convidamos você a participar também da nossa produção através das redes sociais, @SistemaOdia e do WhatsApp 86999112111. Você pode sugerir pautas e nos enviar feedback dos assuntos discutidos. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado, das 9 às 10 horas da manhã. Caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras, ou mesmo a reprise aos sábados, você pode acessar o nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema O Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra. Um abraço e até o nosso próximo encontro.